O cheiro de graxa e óleo queimado era para José Zé Correia, de 43 anos, o perfume da vida e da persistência. Há mais de 3 décadas ele vivia para o autosserviço do Zé, Palácio do Automóvel, um galpão esquecido no interior de Minas Gerais. A placa torta pendurada por um fio de arame era uma piada que só ele entendia, refletindo a ironia de um destino que o fizera um rei na arte de reanimar a sucata, mas um fracassado, aos olhos da sociedade, por sua falta de riqueza. A pobreza havia ceifado seu casamento, mas não seu espírito. Zé havia aprendido com o destino que o importante não é o que se tem, mas o que se faz com o que lhe resta. Era um homem que encontrava beleza nos restos, e essa filosofia estava prestes a moldar um milagre que nem ele podia imaginar. Era uma tarde quente e abafada, típica do interior mineiro, quando o silêncio foi rompido por um som incomum. Não era o habitual rugido potente de caminhonetes ou o bater de panelas de vizinhos. Era o engasgo fraco de um motor pedindo socorro, um lamento metálico que denunciava a exaustão de uma máquina antiga. O som veio acompanhado pelo guincho dos freios e um golpe seco, mas não violento, de um carro que parou bem na entrada da oficina. Zé, limpando as mãos no seu macacão coberto de histórias, saiu para a luz. Lá estava ele, um antigo Chevrolet Corsa branco dos anos 90, com a lataria manchada pela ferrugem e um pequeno amassado no capô, testemunha de uma vida longa e difícil nas estradas de terra. Do lado do motorista, a porta abriu-se devagar e o tempo pareceu desacelerar para Zé. Desceu uma mulher de uns 50 e poucos anos, vestida com simplicidade, mas com uma postura que denunciava uma elegância que a vida tentara apagar. Seus cabelos grisalhos e curtos emolduravam um rosto bonito, marcado pelo cansaço. O que mais chamava a atenção, no entanto, era a maneira como ela se apoiava em uma muleta de alumínio, revelando uma visível dificuldade de locomoção. "Com licença pelo incômodo", disse a mulher ofegante. Sua voz era baixa e carregava uma cadência educada que era estranha àquele ambiente. O carro simplesmente apagou a 1 quilômetro daqui. Consegui trazê-lo até aqui no tranco, mas ele parou de vez. Zé, que já tinha visto todas as táticas de golpistas e regateadores, não sentiu a menor ponta de suspeita. A aflição de seus olhos castanhos era real. "Vamos dar uma olhada", ele assentiu, abrindo o capô do Corsa como quem desvendava um segredo antigo. "Meu nome é Helena Mendes", ela se apresentou, "e você deve ser o Zé, o dono deste Palácio do Automóvel." Ela gracejou, apontando para a placa torta. Zé sorriu de leve. Havia algo nela, uma dignidade discreta, que a distinguia de qualquer cliente que já o visitara. O diagnóstico de Zé foi rápido e cirúrgico. O alternador estava morto e a bateria totalmente esgotada. "O alternador não tem mais jeito, dona Helena. Precisa de um novo. O problema é que peças originais para um Corsa dessa época são raras, difíceis de achar. Se encontrar, será usado." A preocupação de Helena tornou-se visível. "E quanto sairia isso?" "Tenho pouco aqui comigo. Em torno de R$ 1.000 se eu encontrar um bom usado." Zé respondeu com honestidade brutal. O semblante de Helena se fechou. Ela respirou fundo e, em um ato de extrema vulnerabilidade, pediu: "Entendo. Talvez o senhor pudesse fiar. Eu pagaria sem falta. Mas agora..." Zé a estudou. Por sua oficina passavam pessoas que inventavam histórias complexas para não pagar nem R$ 100. Mas Helena não era daquele tipo. Ela estava verdadeiramente encurralada pela situação. E ele sabia que, sem o carro, sua vida se complicaria dramaticamente, especialmente com a dificuldade de locomoção. Aquele foi o momento da primeira grande virada positiva da história. Sem pestanejar, Zé tomou uma decisão. "Está bem, eu faço de graça." Helena ficou atônita, incapaz de processar a generosidade repentina. "O quê? Mas... por quê?" Zé deu de ombros, voltando à filosofia que guiava sua vida. "A senhora precisa desse carro. Com a perna assim, que sentido tem eu colocar preço nisso? A vida já é difícil demais. Fazer o que é certo sem esperar retorno é a única coisa que nos mantém sãos."
Ele citou a máxima de seu pai, falecido há anos. Se vir algo quebrado, conserte-o se puder. Não por dinheiro nem por fama. Faça-o porque o mundo será um pouquinho melhor. Essa regra, Zé tentava seguir a vida toda, mesmo quando o mundo parecia não querer melhorar. Enquanto Zé se dedicava a encontrar uma solução, Helena sentou-se em um velho banco e o observou trabalhar. Ele notava o olhar dela, uma mistura de gratidão e fascinação, e isso o impulsionava a se esmerar mais do que o normal, como se estivesse sob a avaliação de um júri silencioso mas justo. Há quanto tempo a senhora usa a muleta? Zé perguntou, sem levantar os olhos. 4 anos, ela respondeu em voz baixa. Um acidente. Os médicos garantiram que seria para sempre. Danos nervosos irreversíveis. Dói muito ainda? Helena negou lentamente. No começo sim, agora já não importa. A resignação em sua voz tocou Zé. Ele trabalhava, mas pensava. Naquele galpão ele via não só peças de carro, mas também a montanha de sucata que jazia num canto. Tubos, molas, engrenagens, restos de carros que seriam descartados. Suas mãos tinham o dom de transformar o descartável em funcional. E, de repente, ele teve a ideia mais absurda e mais inspirada de sua vida. Uma ideia tão fora do contexto que parecia ter sido sussurrada por uma força maior. Ele levantou a cabeça e olhou diretamente para Helena. E se eu tentasse fabricar algo para a sua perna? O quê? Como assim? Helena perguntou incrédula. Um suporte mecânico, Zé explicou gesticulando. Uma armação que a ajude a caminhar melhor. Helena riu, mas o riso era amargo e desesperançoso. Zé, essas coisas são feitas em clínicas de altíssima tecnologia, custam uma fortuna. E aqui nós temos ferro velho. E eu lhe digo que aqui o que há são mãos, cabeça e muito ferro, Zé retrucou com convicção. A senhora não sabe o quão complexo isso é, e o senhor não entende que eu passo 3 décadas convertendo o que está quebrado em algo novo. O princípio é o mesmo: suspensão, suporte, amortecimento. Helena o encarou por um longo tempo, fixando-o, depois olhando para a montanha de sucata e voltando a fitá-lo. Naquele olhar, ela viu não um mecânico ingênuo, mas um engenheiro autodidata, um alquimista do ferro. De acordo, ela finalmente cedeu, com um brilho de esperança renovada em seus olhos. Mas se não funcionar, o senhor apenas conserta meu carro e nós esquecemos. O Moskvich Corsa foi consertado naquele mesmo fim de tarde. O carro ligou na primeira tentativa. Obrigada, disse Helena do volante. Não sei como agradecer, estou me sentindo outra pessoa. Amanhã, às 8 horas, continuamos com a perna, Zé respondeu, e o sorriso de Helena, agora genuíno e cheio de expectativas, foi a maior recompensa que ele poderia ter recebido. Quando o Corsa desapareceu nas sombras do entardecer mineiro, Zé ficou parado, meditando em frente à oficina. Fabricar um exoesqueleto caseiro com restos de metal parecia uma completa loucura, mas a imagem da dor de Helena e a esperança em seu rosto valiam qualquer risco. O desafio era monumental, mas a possibilidade de um milagre era ainda maior. Naquela noite, Zé mal pregou o olho. Ele passou horas desenhando, não em software de engenharia, mas em folhas de jornal velho, usando uma caneta de ponta grossa. Seu projeto era a prova de que a simplicidade da genialidade pode superar a complexidade da riqueza. Ele planejou uma estrutura simples, usando tubos leves de alumínio, dobradiças improvisadas nos pontos do joelho e tornozelo e molas de suspensão reaproveitadas para absorver o impacto e dar impulso. Ao amanhecer, o plano estava pronto. E Zé já havia separado as peças necessárias para começar o trabalho. Tubos de bicicleta, molas de motocicleta, rolamentos de 10 carros diferentes e correias de couro de bancos antigos. Helena chegou pontualmente às 8 horas, como prometido, e dessa vez trouxe consigo mais do que a esperança. Ela trazia uma garrafa térmica de café e uma sacola com sanduíches. Pensei que trabalhar com fome não ajudaria muito, ela disse, entrando na oficina. Era o gesto de uma parceira, não de uma cliente. Zé mostrou os esboços na bancada. A base é uma estrutura leve que se ajusta à coxa e à perna. Aqui estão as dobradiças que imitam o movimento do joelho. E aqui,
as molas que ajudam a estender o passo. O princípio é como o amortecimento de um carro, só que em miniatura. Você idealizou tudo isso em uma única noite? Helena perguntou, visivelmente impressionada. A necessidade aguça o engenho, Zé respondeu, e enquanto ele pegava o esmeril para cortar o metal, ela repetiu a pergunta que não saía de sua cabeça. Zé, por que você faz isso? Você nem me conhece. Ele parou, o tubo na mão, e olhou para ela com sinceridade brutal. Sabe, meu pai sempre me repetia aquela regra, e ela não fala só de carros, fala de gente. Eu vi a senhora se apoiar naquela muleta, vi o esforço. Se eu puder consertar isso, o mundo dela será um pouquinho melhor. E se o mundo de uma pessoa for melhor, o meu também é. O dia de trabalho foi intenso, mas harmonioso. Zé cortava, soldava e media com uma precisão assustadora para um mecânico de beira de estrada. Cada corte era limpo, cada solda forte, cada detalhe milimetricamente pensado, como se o destino de Helena dependesse de cada pedacinho daquela sucata. E a senhora, o que fazia antes? Perguntou Zé, sem parar de lixar a peça. Helena respondeu evasiva, enquanto a poeira metálica pairava no ar. Trabalhava. Em uma grande empresa, cifras intermináveis, relatórios, reuniões sem fim, a rotina cinzenta de um escritório. Zé não insistiu, mas percebeu que ela omitia o essencial. Havia algo em sua maneira de falar sobre grandes companhias, que não combinava com a imagem de uma simples funcionária de escritório. Ao meio-dia, a base do armação estava pronta. Uma estrutura de tubos de alumínio, unida por dobradiças simples, mas inegavelmente sólida. Vamos testar, propôs Zé. Helena se levantou com receio. Zé ajustou as correias de couro ao redor de sua perna. Como se sente? Estranho, mas não dói, respondeu ela. Tente dar um passo, dona Helena. O silêncio na oficina era quase reverente. Helena apoiou o peso do corpo na perna lesionada. As molas reaproveitadas se comprimiram e, em um movimento suave e amortecido, absorveram o impacto, oferecendo o suporte que seu músculo não tinha. Meu Deus! O sussurro de Helena mal pôde ser ouvido. Isto funciona de verdade. O milagre se concretizou diante de seus olhos. Pela primeira vez em 4 longos anos, ela caminhava sem a muleta, sem o esforço excruciante, sem a dor constante. Ela deu passos lentos, mas seguros, pelo chão graxento da oficina. Ainda é só a base. Zé tentou minimizar, sentindo o orgulho inchar no peito. Faltam ajustes finos, a amortecedor adicional, os fixadores. Para mim, é um milagre. Helena o interrompeu, os olhos marejados, mas com um sorriso que iluminava a oficina inteira. Você tem ideia do que fez? Aquele dia inteiro eles trabalharam lado a lado, como uma engrenagem perfeita. Zé ajustava molas e parafusos, e Helena o ajudava, entregando ferramentas e até sugerindo modificações técnicas precisas para aprimorar a marcha. De onde a senhora tira tanto conhecimento? Zé se surpreendeu quando ela sugeriu mudar o ângulo de uma dobradiça para um movimento mais natural. Li bastante literatura técnica, Helena desconversou. Pelo meu trabalho, eu precisava entender de várias áreas. Então não era uma simples rotina de escritório, era um centro de coordenação, Zé deduziu. Helena sorriu com ambiguidade, mas a confiança de quem está acostumado a tomar decisões de grande impacto era evidente em seus gestos. Ao terminar o dia, Helena o olhou com intensidade. Tenho a sensação de que o senhor também não me conta tudo sobre a sua vida. Zé hesitou. Isso importa para o trabalho? Para o trabalho, não. Mas para mim, sim, porque eu gosto de falar com o senhor e quero conhecê-lo melhor. Helena ficou em silêncio por um momento, a tristeza voltando a velar seus olhos. Se eu contasse a verdade, talvez o senhor não acreditasse, e se acreditasse, poderia se assustar. Tente, Zé insistiu. Não, ainda não. Dê-me tempo. Quando estiver pronta, eu contarei tudo. Zé compreendeu que o que ela calava era uma dor profunda, algo que a havia marcado tanto quanto o acidente. Ele não pressionou. De acordo, posso esperar. Naquela noite, enquanto Helena repousava em sua casa desconhecida, Zé continuou a trabalhar no armação, aprimorando cada detalhe.
Mas sua mente voltava constantemente para a mulher. Quem era Helena? Por que ela escondia sua história? E o mais inquietante, por que ele, um mecânico solitário e sem grandes ambições, sentia por ela algo muito maior do que simpatia? Zé adormeceu, exausto, sobre uma maca velha na oficina, pensando que a expectativa de vê-la no dia seguinte era a coisa mais luminosa que havia sentido em anos. O terceiro dia amanheceu. O sol quente de Minas Gerais iluminou a oficina, e Zé preparou tudo para a etapa final do exoesqueleto. Ele não esperava que o milagre se completasse tão rapidamente. Helena cruzou o umbral do galpão caminhando com passo firme, sem titubear, sem a muleta. Como vai tudo? Zé perguntou, levantando a cabeça. Nem eu mesma acredito, ela respondeu sorrindo abertamente. Ontem eu caminhei 3 quilômetros pelo meu bairro, só pelo prazer de caminhar. A dor quase desapareceu. E o melhor, eu não tenho mais medo de cair. O peito de Zé se encheu de um orgulho que a riqueza jamais poderia comprar. Mas não é só isso, ele disse, mostrando as novas peças. Hoje vamos adicionar o suporte hidráulico. Hidráulico? De onde tirou isso? Do sistema de freios de uma motocicleta antiga. O princípio é o mesmo, um fluido sob pressão para auxiliar o movimento. Aqui, ele vai ajudar a estender a perna. Eles trabalharam como um só, em um balé mecânico. Helena já antecipava cada ferramenta, sugeria melhorias, movia-se com a soltura de uma engenheira sênior entre os planos e as peças. A senhora tem um talento natural para a mecânica, Zé comentou. Estranho para alguém que trabalhava em escritório. Não era exatamente um escritório, ela respondeu enquanto o ajudava a instalar o cilindro. Eu dirigia processos, coordenava. No final daquele dia, o novo exoesqueleto estava terminado. Helena o colocou e caminhou com um movimento quase perfeitamente natural. Tente ir mais rápido, sugeriu Zé. Ela acelerou e logo estava trotando suavemente. A sucata havia se tornado uma obra-prima da engenharia da esperança. Parando na frente de Zé, Helena o abraçou novamente. Foi um abraço breve, mas carregado de uma emoção profunda que mudou tudo entre eles. Obrigada, ela sussurrou, a voz embargada. Você me devolveu a vida. E a senhora me devolveu um propósito, ele respondeu. Eles se afastaram. A conexão entre eles inegável. Posso fazer uma pergunta pessoal? Zé perguntou. Qual? A senhora tem família, esposo, filhos? Helena negou com tristeza. Tive marido. Quando ficou claro que eu ficaria com a limitação física permanente, ele não suportou. Não tivemos filhos. Entendo. Eu também fui casado, mas não foi a doença. Foi a pobreza. Ela não quis viver com um fracassado. Então nós dois estamos sós, Helena concluiu. Estávamos sós, Zé corrigiu-a com firmeza. Nestes últimos dias eu não me sinto mais assim. Helena o encarou. Zé, o senhor entende que mal sabemos nada um do outro? Eu sei o essencial, Zé rebateu. Que a senhora é uma pessoa boa, que sofreu uma desgraça e tem a força para lutar contra ela. Eu vi a sua luta, o seu não se render. Isso diz mais do que qualquer história. Helena assentiu lentamente, como se estivesse tomando a decisão mais importante de sua vida. E então, ela começou a testar o terreno, revelando as primeiras partes da sua verdade, como passos de ensaio para o grande salto. E se eu lhe dissesse que no passado eu tomava decisões das quais dependiam milhares de empregos? Eu diria que isso explica a sua facilidade em pensar em sistemas grandes e complexos. E se eu lhe confessasse que fui dona de uma empresa que faturava milhões de reais? Zé encolheu os ombros com aquela simplicidade de quem conhece o verdadeiro valor da vida. Eu diria que o dinheiro de fato não é o mais importante. Se fosse, a senhora não estaria aqui sozinha com um carro velho e avariado. O senhor não se surpreenderia? Claro que me surpreenderia. Zé sorriu. Mas isso não me assustaria nem mudaria o que eu penso sobre a senhora. Essa aceitação incondicional foi o milagre final que Helena precisava. Ela assentiu, a decisão tomada. Então, amanhã, eu lhe direi a verdade. Toda a verdade. De verdade? Sim, porque eu quero ser honesta com o senhor e quero que saiba com quem está lidando. Zé mal dormiu. O que Helena revelaria?
Sua mente fervilhava de cenários, mas quando ele saiu para esperá-la na entrada do galpão, ele compreendeu que, fosse qual fosse a verdade, já não importava. Helena havia se tornado parte essencial de sua vida, o farol que acendera o propósito em seu coração. No entanto, Helena não apareceu pela manhã, nem ao meio-dia. Ao cair da tarde, a preocupação de Zé transformou-se em alarme. Ela nunca se atrasava. Ele tentou ligar para o número que ela havia deixado, mas o telefone estava desligado. Ele não sabia seu endereço. Ela sempre vinha sozinha, sem jamais dizer onde morava no vilarejo. Às 8 da noite, a angústia atingiu o ápice. Zé começou a temer o pior. O armação teria falhado. Ela teria caído. Mas seus pensamentos sombrios foram brutalmente rompidos pelo rugido potente de um motor que se aproximava, mas que não pertencia ao velho Corsa. Era o ronco profundo de um SUV preto de vidros escuros, um veículo que gritava capital e negócios. Com cautela, Zé saiu da oficina. A porta do SUV se abriu e desceu Helena, mas a mulher que saiu era irreconhecível. Ela estava envolta em um casaco elegantíssimo, segurava uma bolsa de marca, tinha um penteado profissional e, o que mais o chocou, caminhava sem precisar de qualquer estrutura. "Olá", ela disse, se aproximando com a desenvoltura de uma executiva de alto escalão. "Perdão pelo atraso." "Onde está o nosso armação?" Zé perguntou desconcertado. Helena suspirou e o brilho em seus olhos mudou. "Deixei em casa. Hoje eu não precisei dele." "Por quê?" Helena respirou fundo e entregou a Zé, no meio daquela oficina de sucata, a revelação que mudaria para sempre suas vidas. "Porque hoje eu não fui só Helena, a mulher que aprende a caminhar na sua oficina. Hoje eu fui Angelina Fontoura, a proprietária do conglomerado Tecnoindústria." Zé sentiu o chão sumir sob seus pés, a verdade chocante e, ao mesmo tempo, milagrosamente esclarecedora. A mulher que ele ajudara a andar com sucata era, na verdade, uma das pessoas mais poderosas e ricas do país, uma herdeira que havia perdido temporariamente seu trono e que, naquele exato momento, o recuperava. O motorista do SUV preto, um homem austero com terno escuro, parecia impaciente. José Zé Correia sentia o peso do silêncio, que era pesado como a diferença de classes que, de repente, se materializava entre eles. Ele era o mecânico sujo de graxa. Ela, a magnata Angelina Fontoura, proprietária do conglomerado Tecnoindústria. O chão da oficina, que minutos antes parecia um palco para um milagre, agora parecia um fosso. "O que aconteceu, Zé?" Angelina perguntou, seu tom de voz voltando a ser o da executiva firme, mas com uma doçura que ele reconhecia. "Você está pálido." "Eu estou digerindo a informação." Zé respondeu, a voz rouca. "A senhora é Angelina Fontoura, a da Tecnoindústria, aquela das 15 fábricas e do faturamento de bilhões de reais por ano?" Angelina sorriu tristemente. "Exatamente essa. Sente-se, por favor. É uma longa história, e sinto que devo a você a verdade completa. A sua generosidade fez com que eu confiasse em você como não confio em mais ninguém." Zé puxou um caixote de madeira virado para si e sentou-se. Angelina, com um movimento que, apesar de elegante, ainda revelava o esforço de anos de imobilidade, sentou-se no velho banquinho de 3 pés, onde antes observava Zé trabalhar. "Há 4 anos, minha vida era um turbilhão de sucesso." Ela começou a narrar, a voz ganhando a cadência de quem está acostumada a dar palestras para vastas plateias. "Eu fundei a Tecnoindústria como uma pequena fornecedora de autopeças. Era eu, uma secretária e um depósito alugado. Mas eu tinha a visão, Zé. Eu sabia como otimizar processos e como motivar pessoas. Em pouco tempo nos tornamos o maior holding do setor no país, com operações em 7 estados. Eu estava no auge, viajando, assinando contratos, abrindo novas plantas. Eu era imparável." Ela parou, fixando o olhar em um carburador enferrujado sobre a bancada. "Até o dia em que, apressada para chegar a uma reunião crucial em São Paulo, eu acelerei demais. Um caminhão não conseguiu frear a tempo na pista molhada, e o choque mudou a minha vida. Fiquei 3 meses na UTI. Foram 16 cirurgias para tentar salvar minha perna. Mas o dano nos nervos foi irreversível.
Os médicos foram categóricos. Eu jamais voltaria a andar normalmente. Zé ouvia em silêncio, a magnitude da tragédia a engolir a magnitude do sucesso. Ele percebeu que, por trás da mulher rica, havia uma alma que havia sofrido a perda mais cruel, a perda de sua mobilidade e, consequentemente, de sua identidade. E a empresa? Zé perguntou. Enquanto eu estava no hospital, Angelina continuou, o conselho de administração me declarou temporariamente incapaz de exercer minhas funções. Meu nome ainda estava lá. Eu ainda sou a acionista majoritária, mas o poder de decisão foi para um diretor provisório. Quem iria querer uma CEO que mal consegue dar 10 passos sem auxílio? Meu marido, coitado, também não suportou a situação. Ele era um homem bom, mas a invalidez, a mudança foi demais para ele, e ele se afastou. Foi um baque, mas eu entendi que ele não tinha a mesma força de vontade que eu para enfrentar o novo desafio. E foi por isso que você veio parar aqui, em Minas Gerais? Exatamente. Eu comprei uma casa simples, um refúgio. Eu precisava me afastar da pressão, do olhar de pena dos meus próprios funcionários. Eu estava presa, Zé. Presa na minha própria casa, presa na minha própria perna e presa no meu status. Ninguém acreditaria na magnata inválida que ainda podia liderar um império. Eu ia à capital, a Belo Horizonte, uma vez por mês, só para aparecer nas reuniões e provar que eu ainda existia, mas era uma farsa. Eu estava apenas cumprindo tabela, me adaptando a uma vida de semi-reclusão. Ela fez uma pausa e olhou para o Corsa branco parado ao lado. Eu comprei aquele Corsa velho justamente para me fundir à paisagem. Eu não podia aparecer com um carro de luxo e uma muleta. Eu precisava ser apenas Helena, uma mulher comum, com um problema comum. E foi assim que meu carro engasgou e me levou até o seu palácio do automóvel. O seu gesto de consertar o Corsa de graça foi o primeiro ato de bondade desinteressada que eu recebi em 4 anos. E a partir daquele momento, eu soube que você era diferente. Zé baixou a cabeça, processando a história. O silêncio era preenchido apenas pelo barulho do motor do SUV ligado, uma lembrança constante do mundo que ela representava e que ele desconhecia. Por que a senhora me conta isso agora, na hora de ir embora? A resposta de Angelina foi direta e impactante, revelando o segundo plot twist positivo e milagroso. Porque amanhã eles virão me buscar. Meu motorista Miguel e os seguranças estão aqui para levar a Angelina. Eu sumi do mapa por 1 semana, perdi reuniões importantes. Eles me rastrearam. Se eu for agora, serei novamente a executiva de sucesso que se tornou inválida. Mas você, Zé, você me fez ver que eu não sou mais a inválida. Você me devolveu a capacidade de caminhar e, com ela, a minha força interior. Angelina se levantou, aproximando-se de Zé. O armação que você construiu, aquela sucata que você transformou em esperança, é a minha prova de que a invalidez não é o fim, mas um desafio a ser superado. Eu posso voltar a liderar meu império, mas agora eu voltarei em meus próprios termos. Eu voltarei andando sem bengala com a sua invenção. Zé a olhou, a surpresa substituída por um orgulho radiante. A invenção dele, o fruto da sucata, seria a ferramenta de emancipação de uma das mulheres mais poderosas do país. Era um milagre da engenharia da bondade. Mas lá em São Paulo as regras são diferentes, Zé ponderou. Mostrar fraqueza é o fim. Um exoesqueleto feito com peças de moto e bicicleta pode ser visto como fraqueza. Angelina tocou no braço dele, um gesto de confiança inabalável. Depende de como eu o apresento. Para eles que me viam de muletas e em cadeira de rodas, este armação não é fraqueza, Zé. É a prova de que eu não desisti. É a prova de que eu sou uma solucionadora de problemas. Que eu encontrei a solução onde todos os especialistas renomados e as clínicas caras do planeta falharam. É a história de uma empresária que, mesmo no fundo do poço, usou a engenharia mais básica para se reerguer. É a minha força transformada em metal. E você é o autor desse milagre. A palavra milagre ressoou na oficina. Zé entendeu que a questão não era mais sobre consertar carros ou enriquecer. Era sobre transformação e propósito. E se eu resolvesse ficar aqui com você nesta oficina? A pergunta de Angelina pegou Zé de surpresa, fazendo seu coração palpitar. Era a possibilidade de um futuro juntos, simples e real,
que ele jamais ousara sonhar. Eu não sei. Seria a maior alegria da minha vida, Zé confessou honesto. Angelina apertou a mão dele, um gesto que era ao mesmo tempo terno e resoluto. Eu poderia vender minhas ações, pagar as dívidas e viver uma vida simples com você. Mas pense bem, Zé. Se eu fizer isso, o Conselho tomará o controle definitivo e desmembrará a Tecnoindústria. Serão milhares de trabalhadores perdendo o seu sustento. 15 fábricas fechadas, famílias na ruína. Você, que conserta carros de graça por princípio, você aceitaria que eu causasse um desastre social apenas para a nossa felicidade pessoal? O senso de responsabilidade de Zé era seu código moral. Ele olhou para as mãos calejadas, para o rosto de Angelina, e compreendeu que ela não era apenas uma mulher rica, mas uma líder, com uma responsabilidade que ia muito além do dinheiro. O dilema era claro: o amor versus o dever. E no mundo de Zé, o dever, quando envolvia ajudar milhares de pessoas, sempre falava mais alto. Eu não aceitaria, Zé respondeu, a voz embargada pela dor da renúncia, mas firme na convicção. A senhora tem o dom de liderar. Vá, use a sua força para cuidar dessas pessoas. Eu ficarei aqui cuidando de quem está perto. Então amanhã eu parto, Angelina disse, confirmando o inevitável. Eu volto ao meu mundo, e você fica no seu. Não sei quando voltaremos a nos ver. Pode levar meses, talvez mais de um ano, para eu retomar o controle total da corporação. Os dois permaneceram em silêncio, a certeza de que aquela seria a última noite juntos, por um longo tempo, pairando no ar. A tristeza era palpável, mas misturada com uma profunda admiração mútua. Zé havia curado a perna de Angelina, e Angelina havia curado a alma de Zé, devolvendo-lhe a fé em seu valor e em seu propósito. No dia seguinte, o rugido de um helicóptero quebrando o silêncio da manhã fez Zé acordar. A aeronave aterrissou no descampado ao lado da oficina. Era a chegada da alta sociedade, vindo buscar a líder perdida. Angelina já esperava na porta da oficina, no seu elegante sobretudo, mas desta vez ela estava diferente. Sob o tecido fino estava o exoesqueleto de sucata de Zé. Ele se tornara invisível, discreto, mas era a sua base, a sua fundação de ferro e esperança. Senhora Fontoura, o homem de terno Miguel a saudou ao descer do helicóptero. Nós a procuramos com urgência. A reunião de emergência... Eu sei, Miguel, Angelina respondeu com a voz de comando que só Zé havia ouvido em tom de confissão. Mas eu preciso de 5 minutos para me despedir. Miguel assentiu e se afastou. Angelina entrou novamente na oficina. Ela recolheu alguns itens, um caderno com as anotações sobre as melhorias que haviam planejado para o armação, a garrafa térmica de café que haviam compartilhado. E agora? Zé perguntou. Agora eu volto. Eu vou liderar a empresa, mas eu farei isso com o armação. Eu voltarei a uma sala de reuniões sem bengala pela primeira vez em 4 anos. Você sabe o que isso significa para a minha autoridade? Eu sei, eu vi como a senhora celebrava cada passo, Zé respondeu, seus olhos fixos na força que ela emanava. Angelina se aproximou, a voz embargada pela emoção, mas com um sorriso que desafiava a dor. Zé, estes dias foram os melhores da minha vida, porque eu não fui a empresária, nem a inválida, nem um objeto de lástima. Fui apenas uma mulher que aprendeu a andar de novo e que se apaixonou por um homem capaz de fazer milagres com sucata. Zé a segurou pelas mãos, suas grossas mãos manchadas de graxa, encontrando as dela, macias e delicadas. Eu também mudei. Eu descobri que não só sei consertar carros, eu sei construir algo novo, algo que importa. Eu quero aperfeiçoar este armação, criar mais, ajudar quem precisa. Isso exige dinheiro, equipe e uma fábrica, ela disse, enumerando os obstáculos com a mente de uma CEO. Eu vou conseguir. De alguma forma, eu vou realizar isso. Angelina tirou um envelope do bolso elegante. Isto é para você. Não abra agora. Abra esta noite. É uma surpresa. O assistente chamou do helicóptero. O tempo havia terminado. Eu preciso ir, ela disse. Talvez voltemos a nos ver. Vai levar muito tempo para eu retomar o controle de tudo.
Eles caminharam juntos até o descampado, o som das pás do helicóptero dominando tudo. Helena! Zé gritou, usando o nome que se tornara sinônimo de afeto. Se um dia você descobrir que o seu mundo já não lhe serve mais, volte. Eu estarei aqui. Você promete? Eu prometo. Ela o beijou, um beijo rápido e intenso, como se temesse ser vista, mas que continha toda a promessa de um futuro adiado. Ela subiu no helicóptero com a ajuda do assistente. Helena! Zé gritou novamente enquanto a aeronave subia. Angelina se virou uma última vez, o sorriso mais poderoso que ele já havia visto. A armação funciona, mas se algo falhar, Zé, eu sei que você estará sempre aí para reparar o milagre. O helicóptero se elevou, diminuindo rapidamente até se tornar um ponto no céu, levando consigo a milionária, mas deixando para trás, no chão de terra, a promessa de um milagre. Zé ficou olhando para o céu vazio por um longo tempo, até que o som desapareceu completamente. Ele abriu o envelope somente à noite, sob a luz fraca de sua oficina. Dentro, não havia apenas um cheque, mas uma prova da fé de Angelina em seu talento e em seu propósito. O cheque era de 5 milhões de reais. E a nota, curta e impactante, dizia: para que você desenvolva a produção de exoesqueletos médicos, ajude as pessoas, esse é o seu dom, e eu voltarei, eu prometo. Naquela noite, Zé não se sentiu o mecânico fracassado, mas o engenheiro de um futuro que se abria com possibilidades infinitas. O dinheiro não era um pagamento pelo serviço, mas o investimento de uma CEO que via o potencial em seu parceiro. A dor da despedida era grande, mas a magnitude do presente e a missão que ele recebeu eram maiores, preenchendo a oficina com um novo e glorioso propósito. Zé não estava mais consertando carros. Ele estava prestes a começar a consertar vidas, movido pelo amor e pela confiança de uma mulher que ele curou. O rugido do helicóptero havia cessado, e com ele a presença opulenta de Angelina Fontoura e seu séquito. A poeira que subira no descampado ao lado da oficina do Zé lentamente assentava, mas no coração de José Zé Correia a turbulência estava apenas começando. Ele estava sozinho, novamente o mecânico de 43 anos em Minas Gerais, mas algo crucial havia mudado. Ele não estava mais vazio. Em suas mãos, o envelope amassado continha não um pagamento, mas a chave para uma revolução pessoal e social. Zé abriu o envelope e, sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada, o cheque de 5 milhões de reais cintilou. 5 milhões. Uma quantia que ele jamais veria em 3 vidas inteiras de consertar Corsas e caminhonetes. Não era a quantia que o chocou, mas a nota manuscrita de Angelina, curta e incisiva. A voz de uma CEO que via potencial onde outros viam sucata. Para que você desenvolva a produção de exoesqueletos médicos, ajude as pessoas, esse é o seu dom, e eu voltarei, eu prometo. Naquela noite Zé não dormiu. Ele não pensou em carros novos, em casa luxuosa ou em escapar da vida humilde. Sua mente trabalhou como um motor de alto desempenho, focado em um único propósito: honrar a confiança de Angelina e cumprir a missão que ela lhe dera. Ele não era mais apenas o mecânico, ele era, agora, um empresário da esperança. O dinheiro para ele não era riqueza, mas sim matéria-prima para a construção de sonhos. O primeiro passo de Zé foi de mestre, mostrando que a inteligência de rua se combinava perfeitamente com a visão empresarial. Ele usou uma pequena parte do dinheiro para contratar um advogado honesto na capital, Belo Horizonte, e um contador igualmente decente. Seu objetivo não era luxo, mas legalidade e estrutura. Em menos de 2 meses, nasceu a Tecnoajuda, uma pequena startup focada na criação de próteses e exoesqueletos de baixo custo. O capital permitiu a Zé transformar sua oficina. Ele manteve a parte de mecânica para os clientes, mas expandiu o galpão para o terreno ao lado, criando um laboratório rudimentar, mas eficaz. Ele não comprou máquinas complexas e caras. Ele comprou ferramentas industriais que lhe permitiram trabalhar a sucata com maior precisão e rapidez. Uma fresadora digital, uma máquina de solda de alta frequência e 2 impressoras tridimensionais, modestas, mas eficientes, para fabricar peças de ajuste.
O foco de Zé estava em replicar o exoesqueleto de sucata de Angelina, mas com materiais novos, mais leves e resistentes, como o titânio e polímeros industriais. Sua genialidade reside em simplificar a engenharia complexa. Enquanto grandes empresas gastavam fortunas em software e design robótico, Zé usava a lógica da suspensão de motocicletas e a simplicidade dos sistemas hidráulicos para criar um produto que era 10 vezes mais barato e, em muitos casos, mais fácil de manter e reparar do que os modelos de elite. O primeiro milagre da tecnoajuda não demorou a acontecer. Zé usou seus contatos na região para encontrar Maria, uma jovem de 20 e poucos anos que havia perdido a mobilidade das pernas após um acidente de ônibus. Maria estava desempregada e em profunda tristeza, acreditando que sua vida havia terminado. Zé a convidou para a oficina. Ele passou 2 semanas ajustando o primeiro modelo industrial do exoesqueleto. Quando Maria o vestiu, a emoção foi a mesma que a de Angelina. Maria não apenas andou, ela voltou a correr. Ela se tornou a primeira embaixadora e técnica assistente da Tecnoajuda, um testemunho vivo do poder da invenção de Zé. A história de Maria se espalhou pelo interior de Minas Gerais como um rastilho de pólvora. Jornais locais começaram a escrever sobre o mecânico que conserta pessoas. Zé foi da obscuridade à fama regional em apenas 6 meses. Ele recebeu uma enxurrada de pedidos. Usando o restante dos 5 milhões de reais com a disciplina de um verdadeiro empresário, Zé empregou 10 pessoas, incluindo a própria Maria, ex-pacientes e jovens engenheiros locais que estavam fascinados pela sua abordagem low-cost e alta eficácia. Em 1 ano, exatamente como Angelina havia prognosticado que levaria para ela retomar o controle, Zé já havia ajudado mais de 40 pessoas a ficarem de pé. O autosserviço do Zé havia se tornado a fábrica de milagres no interior de Minas. Zé, o ex-fracassado, era agora o grande benfeitor da região, o homem que transformava o lixo em esperança. Enquanto a vida de Zé florescia em Minas Gerais, a vida de Angelina Fontoura era uma saga de poder e superação em São Paulo. Ela havia retornado ao seu império não como a inválida, mas como uma guerreira que havia voltado da batalha mais difícil. Na reunião de emergência, ela dispensou a cadeira de rodas e entrou na sala, caminhando com o exoesqueleto de Zé. O efeito foi sísmico. Os membros do conselho, que esperavam uma líder fragilizada, depararam-se com uma CEO que havia encontrado uma solução engenhosa para o seu problema. Ela não escondeu o armação. Ela o exibiu como um troféu de sua resiliência. O dano nervoso não foi revertido, senhores, ela declarou com firmeza. Mas a minha capacidade de liderar e inovar está intacta. Quando o mundo me disse que eu não podia mais andar, eu mesma construí uma solução. É com essa mentalidade que eu liderarei a tecnoindústria nos próximos anos. A força de sua recuperação, o simbolismo do exoesqueleto, que sob seus ternos caríssimos parecia alta tecnologia, e, acima de tudo, a sua inegável inteligência empresarial, garantiram que Angelina retomasse o controle total em menos de 9 meses. Ela purgou a diretoria de elementos que conspiravam contra ela, e, sob sua liderança, a tecnoindústria não apenas se recuperou, mas cresceu, investindo maciçamente em pesquisa e desenvolvimento. Angelina era agora uma lenda no mundo dos negócios. A empresária que quebrou o corpo, mas não o espírito, e que voltou mais forte. Ela se tornou a líder que, em todas as suas decisões, priorizava a responsabilidade social, lembrando-se sempre das milhares de famílias que dependiam dela. No auge de seu sucesso, e em meio a viagens internacionais e manchetes de revista, Angelina nunca se esqueceu de Zé. Ela ligava regularmente para ele, e as conversas, antes repletas de formalidades, tornaram-se longas e repletas de confidências. Eles falavam sobre a evolução do exoesqueleto, sobre os pacientes de Zé e sobre os novos desafios de Angelina no mercado. Ela o aconselhava sobre a gestão da tecnoajuda, e ele a lembrava da importância de não perder a alma no meio do dinheiro. O amor entre eles amadureceu à distância, nutrido por um respeito mútuo e por um propósito compartilhado. Quando 1 ano e 3 meses haviam se passado desde a despedida, Angelina estava no controle total e absoluto.
A tecnoindústria estava em seu melhor momento. E a missão de estabilidade estava cumprida. Naquela semana, Zé recebeu uma ligação de Miguel, o motorista. Senhor Correia, disse Miguel, com a voz formal, a senhora Fontoura estará no vilarejo nesta sexta-feira pela manhã. O coração de Zé disparou. O tempo da promessa havia terminado. Na sexta-feira, Zé estava na frente de sua oficina, agora reformada e mais limpa, mas ainda familiar. Não havia helicóptero, nem SUV preto desta vez. O veículo que se aproximou era um carro executivo sedã, novo, mas discreto, com placa de Minas Gerais. Do carro desceu Angelina, mas ela era diferente de todas as versões que Zé havia conhecido. Não era a Helena cansada, nem a Angelina poderosa da despedida. Era uma fusão das duas, poderosa, mas suave, vestida com elegância casual. Ela não usava a muleta, nem o exoesqueleto estava visível, pois ela havia se submetido a um último procedimento que, combinado com o trabalho do exoesqueleto e sua fisioterapia rigorosa, lhe permitia andar com uma leve, quase imperceptível claudicação. O exoesqueleto de Zé havia cumprido seu papel, mas seu espírito havia feito o restante. Zé, ela disse, caminhando até ele, e em seus olhos havia apenas amor e alegria. Helena! Ele respondeu, usando o nome que era o deles. O abraço foi longo, uma fusão de dois mundos que se completavam. Eu voltei, ela sussurrou, afastando-se para olhá-lo. Eu cumpri minha promessa, e você cumpriu a sua. Eles entraram na nova parte da oficina, o laboratório da Tecnoajuda. Maria, agora de pé e feliz, estava demonstrando um novo modelo do exoesqueleto para um jovem. Zé explicou todo o processo a Angelina. As 40 vidas transformadas, a simplicidade da engenharia, o baixo custo. Angelina não apenas estava emocionada, ela estava tomada por uma visão. Zé, o seu talento e a sua bondade não podem se restringir a 40 pessoas por ano. A tecnoindústria tem a capacidade de produção em massa, a logística, a rede de distribuição. E ali, no meio das peças e dos projetos, veio a solução final e mais milagrosa para a história de ambos. Angelina olhou para Zé com a intensidade de uma parceira de vida e de negócios. Eu não posso me afastar da tecnoindústria agora, mas eu também não posso mais viver em São Paulo. Aquele mundo não me serve mais. O que me faz feliz está aqui. Ela apresentou sua proposta, um plano que unia o amor ao propósito. Eu quero que a Tecnoajuda se torne o braço de responsabilidade social e inovação de baixo custo da tecnoindústria. Você seria o diretor de inovação e o presidente da holding em Minas Gerais. Eu me mudaria para cá, para o vilarejo. Trabalharíamos juntos. Você cuidaria da criação e da produção da esperança. Eu cuidaria da administração e da distribuição desse milagre para o mundo inteiro. Você transforma sucata em ouro, eu transformo o ouro em alcance global. Zé, o ex-mecânico que havia temido a pobreza a vida toda, não se importou com o título. Ele se importou com a união do propósito e o fato de que poderia ter Angelina ao seu lado, fazendo o bem em uma escala nunca antes imaginada. Eu topo, Zé sorriu. Mas com uma condição. Angelina ergueu a sobrancelha. Qual? A oficina continua aberta. Se o seu carro velho engasgar de novo, eu quero ser o único a consertá-lo. Angelina riu, e o som daquele riso na oficina foi a melodia mais doce que Zé ouviu em 43 anos. O desfecho milagroso. O final da história não foi apenas um casamento, mas a união de duas almas e duas visões de mundo. Angelina Fontoura e José Correia se casaram em uma cerimônia simples no vilarejo, com a presença de Maria e todos os 40 pacientes da Tecnoajuda. Angelina transferiu a sede de inovação de sua corporação para Minas Gerais, dedicando-se a gerenciar a expansão da Tecnoajuda em nível nacional e internacional. Zé, o gênio da sucata, passou a viajar pelo mundo como palestrante e inventor, ensinando a engenharia da esperança. Juntos, eles criaram um império que valia milhões de reais, não apenas em faturamento, mas em vidas transformadas. O autosserviço do Zé, Palácio do Automóvel, continuou ali exatamente onde sempre esteve.
E todas as noites, ao olhar para a oficina iluminada, José e Angelina sabiam que o verdadeiro milagre da vida não está na ausência de problemas, mas na capacidade de consertar o que está quebrado, seja um motor velho, uma perna imóvel ou um coração solitário. Eles provaram que a bondade desinteressada de R$ 1.000 pode se multiplicar em 5 milhões de oportunidades e em um amor que é mais forte do que qualquer tragédia. A esperança não é um luxo, é um projeto de engenharia, e eles eram seus mestres. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.